Com atividades que buscam desenvolver a carreira de pessoas negras na indústria cinematográfica, o Festival Nicho Novembro chegou à sua 6ª edição. O Nicho 54 é uma organização do terceiro setor. Nosso trabalho se direciona para a comunidade preta que trabalha com cinema, numa perspectiva de oferecer suporte e criação de oportunidades para trabalhadores de cinema. E aí a gente entende esse trabalho vocacionado para lideranças, sejam elas criativas, econômicas e financeiras. Então temos ali programas formativos para produtores, para diretores, temos também o aspecto da curadoria, que é de fazer mostras de filmes e conversar sobre filmes, e também temos uma sensibilização de mercado, para a gente entender e ter uma conversa um pouco mais direta e franca sobre as oportunidades, sobre a demanda, sobre a qualificação. Então esse é o trabalho que a organização faz já há 6 anos, e aí o Nicho 54 é a oportunidade de expandir uma conversa com o público. Então o festival para nós é um momento de ir para a rua, de conversar com a programação da cidade, a programação cultural, e de ficar como ponto de contato mesmo, de troca do trabalho da organização, além, claro, de promover o encontro entre pessoas pretas que trabalham com cinema. O Nicho Novembro 2024 ocupou 2 endereços da cidade de São Paulo. O Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, concentrou as atividades ligadas ao mercado, como painéis e rodadas de negócios. Mais mulheres na produção foi um dos painéis realizados aqui no Nicho Novembro. Me fala que avaliação que você faz dessa mesa, a proposta dela. Para mim é bastante gratificante, né, trazer produtoras executivas para poder pensar nesse audiovisual e pensar no impacto que a gente está gerando no cinema nacional. Então, a gente reuniu uma distribuidora, uma produtora de conteúdo, a produtora de streaming, para poder pensar quais são os caminhos, né? E fazer também uma análise da trajetória do cinema, das mulheres no cinema, de antigamente até o tempo presente, e já pensando em perspectivas para o futuro. Atividades e programas como o Nicho 54, o Nicho Executiva, eles favorecem para que mais mulheres tenham a oportunidade de entrar, né? De participar e de trabalhar e atuar nesse mercado também. Então, o trabalho do Nicho é muito importante nesse sentido, principalmente para pessoas racializadas, né, como eu, de dar mesmo essa oportunidade e de proporcionar que a gente consiga mostrar nossos talentos, nossas habilidades e construir e trabalhar para o cinema. Eu entendo que hoje as mulheres elas estão muito mais altivas, né? Acho que a gente vem de um legado aí de mulheres que aguentaram muita coisa e tomaram crédito de pouquíssimas. E acho que a gente vai trabalhando numa outra expectativa de feitura, onde essas mulheres elas estão colocadas criativamente, elas estão decidindo, elas estão comprometidas com a sua própria imagem, né? E, ao mesmo tempo, dentro de um lugar horizontal, onde uma vai puxando a outra, e a gente tem aí um lugar muito mais lindo, onde as mulheres recebem também por isso. Elas não só aguentam, mas elas têm crédito e cachê altíssimo também, né? Cada vez mais a gente vai tendo mais voz. A gente sempre teve voz, mas mais possibilidade de que a nossa voz ecoe por aí, né? E aí vai começando a transformação das coisas. Olha, eu estou no mercado há bastante tempo, desde 98, então faz muito tempo. Eu vejo as mulheres hoje com um lugar merecido, um lugar de fala, mas tem muito o que fazer ainda, muito mesmo. Mas em termos da direção, em cargos de chefia, a gente tem um déficit muito grande em termos de mulheres diretoras, mulheres roteiristas, mas eu vejo bem promissor. Eu sinto que estamos caminhando para um bom lugar. Como produtora executiva, como dona de empresa, é contratar. É pensar nesse desenho de produção, quando você vai contar uma história. Eu quero uma roteirista mulher, eu quero uma diretora mulher. Pensar nesses cargos que ainda são os mais difíceis. Quando a gente fala do CPB, né, na Ancine, a gente tem uma cota assim, menos de 30%. Então, a gente pensar nisso, na contratação, nesse primeiro desenho, quando a gente pensa num projeto. O Nicho Novembro flerta com o mercado internacional, e a Fernanda explica isso para a gente agora. Que maravilha, Kiko. Flerta sim, a organização, na verdade, tem esse direcionamento de fazer uma cooperação com comunidades internacionais, muito aproveitando a força da diáspora e buscando localizar o Brasil numa rota que nós não estamos inseridos e, portanto, muito isolados, que é a dos realizadores negros que se dialogam, que se cooperam e etc. No festival, a gente tem uma oportunidade super rica de ter 2 momentos de internacional, que é uma premiação que aconteceu aqui durante o mercado, em que uma produtora de documentário ela foi selecionada pelo nosso corpo de júri para ir a Berlim fazer um programa formativo e participar do European Film Market. É uma iniciativa que a gente super aposta e gosta, porque traz
um extra ali para a carreira dela, qualifica essa atuação internacional. E também aconteceu um painel com a produtora Laurence Lascari, uma produtora francesa, que é quem produziu o último filme do Raoul Peck, e que esteve aqui com a gente conversando sobre as nuances de produção no Brasil e na França. Então é um momento muito ótimo de troca. Bom, esse festival tem uma super preocupação com a inserção de profissionais negros na indústria do audiovisual. Como é que a Ancine olha para esses profissionais? Bem, primeiro, a Ancine, como agência, ela tem como missão institucional desenvolver o mercado audiovisual brasileiro. Então, ela precisa olhar para os agentes econômicos como empresas, ou seja, personalidade jurídica com fim lucrativo. Essa é a base. Então, são empresas vocacionadas, ou seja, empresas que têm pelo menos metade do seu controle societário por pessoas afrodescendentes, ou descendentes de indígenas ou outros grupos, e a partir daí pensar qual é o ambiente, qual é o conjunto de estímulos sob forma de soluções regulatórias e soluções não regulatórias, como fomento e fiscalização. Que ambiente econômico é esse? Quais são as forças que agem sobre ele nesse momento? Qual é a arquitetura institucional do Estado brasileiro, uma agência, uma secretaria, um Conselho Superior de Cinema? Quais são as políticas voltadas para esses agentes econômicos nesse ambiente e, a partir daí, pensar políticas afirmativas. Mas eu preciso contextualizar para convidar para esse ambiente. No Centro Cultural São Paulo foram exibidos 12 títulos. Qual o recorte, qual a proposta dessa curadoria de filmes? Como diretora artística do festival, eu fiz uma provocação para a nossa equipe curatorial, que é de a gente trabalhar o tema da alegria como motor político, bastante refletindo sobre o ano das eleições políticas municipais, assim também como as eleições nos Estados Unidos, as eleições na Europa, que a gente entende, eu sobretudo, que é um momento de um calendário político tradicional, mas que cria afetos e emoções nas pessoas, né, nos cidadãos, nos eleitores. Então, para nós era interessante localizar a alegria dentro disso, até mesmo para se opor a uma chave da conversa entre luto e a luta e as questões para a comunidade de negritude sempre estão orbitando um pouco nesse lugar. Então vamos trazer um pouco de alegria, vamos compartilhar a nossa, e isso foi muito importante para orientar a escolha dos 12 títulos, para a gente entender a alegria em diferentes perspectivas, conversar sobre ela, mas também vivenciar uma semana de encontros alegres, e foi isso que a gente viveu aqui. O documentário Otelo Grande, que resgata a história de um dos nossos mais importantes atores, foi um dos filmes exibidos no festival. Cara, meu filme, ele tenta dar conta de um personagem que é muito maior que o filme, né? Assim, sejamos sinceros. Mas o Grande Otelo, cara, ele é um gigante da cultura brasileira. É um cara que fez parte de muitos movimentos, né? O cara fez teatro de revista, circo, chanchada, cinema novo. O cara fez televisão, o cara fez poema, música, o cara para outros lugares, assim. O filme tenta dar conta de um personagem tão complexo e tão importante para a história da cultura brasileira como o Otelo, sabe? Eu não sou político, eu sou um ator, eu sou um humorista, eu sou um intérprete de vários sentimentos, inclusive do teu sentimento. Cada vez mais cinema negro está chegando, né, nas grandes telas, não que ele não existisse, acho que ele sempre existiu, sempre teve um pouco presente, né, assim, a gente tem um legado aí que parte de vários realizadores que vieram atrás da gente, muito antes da gente chegar. Mas, de certa forma, cada vez mais a gente está conseguindo chegar ali numa comunicação maior, né? Ou seja, a gente está conseguindo cada vez mais falar com um grande público, assim. Então, eu acho que é muito bonito ter um festival como o Nicho, que conseguem fazer um recorte onde a gente se sente em casa, assim. Que eu acho que mais importante do que a gente estar mostrando nossos filmes é também a gente se sentir confortável de mostrar os nossos filmes. Todos os festivais de cinema negro, eu acho que tem um lugar muito maneiro que é o lugar da acolhida, assim. A gente se sente muito acolhido, a gente se sente participando de um movimento que é nosso, assim.